Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou listar para vocês os 5 principais vínculos que vocês podem comprovar na entrevista do visto americano para aumentar aí as chances de ter o visto aprovado, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você possa ficar sabendo aí todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aí com mais dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. A maioria das pessoas sabem que na hora de solicitar o visto americano, entre muitas outras coisas que eles levam em consideração aí, a principal, a mais importante, é que o solicitante consiga comprovar vínculos com o Brasil, com o país que ele reside, né? Então, o que são esses vínculos, né? São coisas que podem mostrar que você está querendo viajar para os Estados Unidos, mas que você vai voltar porque você tem alguma coisa que te prenda aqui no país, né? Que você não vai simplesmente viajar para lá com visto de turista e ficar morando lá ilegalmente, que esse é o maior medo deles. Então, antes de listar esses 5 vínculos, que inclusive o 5º vínculo que eu vou citar para vocês é um que eu não vejo muita gente comentando nos vídeos, então fica até o final aí para que vocês possam acompanhar, tá? Mas antes eu vou falar para vocês algumas coisas que muita gente pensa que são vínculos fortes e que na verdade não são, tá? Os principais deles são carro, imóvel no nome. Essas coisas, gente, apesar de poderem ajudar em algumas situações, elas não são vínculos determinantes para aprovação ou negativa do visto, né? Na verdade, para aprovação. Por quê? Porque se você tem um carro ou um imóvel no seu nome, são bens que, na verdade, você simplesmente pode se desfazer de uma hora para outra para você se mudar para um outro país. Então, eles não são vínculos determinantes. Óbvio que se você tem um imóvel no seu nome, se você tem um veículo, um carro, uma moto, isso pode te ajudar somando com outros fatores na hora de você solicitar o visto, mas não pensem que isso é o principal, tá? Porque realmente não é. Então vamos lá, listando os 5 principais vínculos aí que a gente conseguiu definir, vendo e analisando aí muitas solicitações de vistos de pessoas que tiveram visto negado e reprovado, a primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o vínculo empregatício. Então, se você é uma pessoa que trabalha de carteira assinada, se você tem aí se você está trabalhando no mesmo emprego por muito tempo, quanto mais tempo você tem de trabalho na mesma empresa, por exemplo, é um vínculo muito forte, tá? Eu vou citar o meu exemplo, por exemplo. A primeira vez que eu fui tentar tirar o visto americano, quando eu tive meu visto negado, eu trabalhava num emprego onde eu estava há 6 meses, era super recente, eu tinha saído de um emprego anterior que eu também tinha ficado pouco tempo. Então eu acho que isso foi muito considerado pelo agente que fez a minha entrevista para negar o meu visto. Já dessa vez agora que eu solicitei o meu visto da última vez e tive o visto aprovado, hoje eu trabalho há quase 5 anos na mesma empresa, eu já tirei férias, eu já viajei dentro das férias. Então, assim, é um vínculo que vai mostrar, bom, essa pessoa aqui dificilmente ela vai deixar um emprego de 5 anos, de 3 anos, de 4 anos, para se aventurar e morar em outro país. Então, um emprego de carteira assinada, ele é um vínculo muito bom. E quanto mais tempo você tiver no mesmo emprego, maior o vínculo, tá? Isso, às vezes, é mais importante do que ter um salário muito alto. Porque tem muita gente também que acha que, se eu tiver um salário de 15 mil reais, de 12 mil reais, vai ser mais fácil de eu ser aprovado. E não necessariamente, porque a gente sabe que tem muita gente aí que tem salários muito altos e que de repente não conseguem comprovar de onde vem essa renda, ou não tem nenhum outro vínculo além do salário alto, e aí acaba tendo visto negado também. Então, só ter um bom salário, uma boa renda, não é suficiente para que você tenha uma facilidade de ter esse visto aprovado, tá? O segundo vínculo, que é muito importante também, são os estudos, pessoal. Se você tem aí um curso técnico, se você está fazendo, né, um curso técnico, uma faculdade, uma pós-graduação, isso tudo é muito válido, porque eles levam muito em consideração o estudo da pessoa, principalmente se você já estiver num semestre mais avançado. Por exemplo, se você faz uma faculdade de 4 anos, você já está aí no 2º, 3º ano, isso faz também com que eles possam pensar, bom, essa pessoa não vai simplesmente largar aí uma faculdade que ela já cursou 3 anos, está quase para terminar,
pra mudar de país e viver ilegal lá no meu país. Então, é um ponto positivo muito forte para que você tenha o seu visto aprovado, tá bom? Um terceiro vínculo, para quem geralmente não trabalha com carteira assinada, não trabalha aí com CLT, se você tem uma empresa e ela tá no seu nome, ter uma empresa no nome, isso também ajuda demais. Principalmente se você tiver funcionários contratados, se você tiver aí como comprovar essas informações. Por quê? Porque se você tem uma empresa, você contrata funcionários, você é responsável por esses funcionários, você é responsável pelo pagamento do salário deles, isso tudo tem um contrato, isso tudo é registrado. Então também é muito difícil uma pessoa que tem esse tipo de responsabilidade aqui no Brasil vá mudar de país assim para viver ilegal em um outro local, né? Então, se você trabalha aí na sua própria empresa, tem a documentação certinha. Isso é um vínculo muito bom, mas também, por outro lado, se as coisas não estiverem muito certas, isso pode te prejudicar. Tem muitos casos de pessoas, por exemplo, que tem uma empresa no nome, contrata funcionários, só que de repente não registra esses funcionários, é um funcionário que é freelancer e que não tem aí o registro. A gente sabe que isso é muito comum aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo existem leis que dizem que uma empresa tem que ter os seus funcionários devidamente registrados. E no consulado americano, gente, eles levam esse ponto das leis muito ao pé da letra, muito à risca. Então, se de repente você for lá e falar, eles perguntarem, com quem você trabalha? Você vai falar, eu tenho uma empresa. E ele perguntar assim, de repente, você tem funcionários? Você vai falar, sim, tenho 5 funcionários. E se o cônsul pedir para ver o registro desses funcionários e você não tiver, ou de repente você fala assim, eu só tenho 3 funcionários registrados, esses outros 2 não são registrados, ele vai falar, pelas leis do Brasil, teoricamente você teria que ter os funcionários registrados. Então, se você não tá cumprindo nem com as leis do seu próprio país, como que eu vou achar que você vai cumprir com as leis do meu país? Então isso já é um ponto de alerta, entendeu? Então tem que ser tudo muito bem certinho para que eles possam considerar isso aí como um bom vínculo, tá bom? Um outro ponto que é muito importante, gente, é o seu histórico de viagens. Então, assim, se você já fez viagens para outros países, para países da Europa, países da América do Norte, qualquer outro tipo de país principalmente países de primeiro mundo, né? Que são países com maior chance de que a pessoa vá emigrar, isso aí é muito bom, é um vínculo muito forte que comprova que você já viajou para outros lugares e que você vai voltar. E mesmo que não tenham sido viagens para países de primeiro mundo, como Europa, Canadá, etc., gente, qualquer tipo de viagem internacional que vocês tenham feito, e até mesmo viagens dentro do Brasil, contam. Vocês podem ter ido para o México, que é um país que agora também o México acabou implantando aí uma solicitação de visto para brasileiros, né? Mas quem sabe daqui a um tempo eles voltam atrás e retiram a solicitação. Tem muitos países da Europa que não pedem visto, países da América do Sul, Argentina, Peru, esses países que fazem fronteira com o Brasil. Eu vejo muita gente falando que isso não conta muito porque são países que você não precisa do passaporte, né, para entrar. Os países aqui da América do Sul são países que, por terem um acordo aí com o Mercosul, a gente acaba podendo viajar somente com uma cédula de identidade, então não fica registrado no passaporte. Mas eu acho que conta muito sim, inclusive viagens dentro do Brasil, porque eu conheço pessoas que nunca viajaram para fora do Brasil e que foram questionadas isso na entrevista e a pessoa respondeu, olha, eu nunca viajei fora do Brasil, mas eu viajo bastante dentro do Brasil, conheço diversos estados, diversas cidades, e foram aprovadas. Por que isso é um ponto positivo, apesar de não serem viagens para países em outros continentes? Porque isso mostra que você tem o hábito de viajar, seja para países de fronteira, seja para estados dentro do seu próprio país, você é uma pessoa com hábitos de viagem. Então uma pessoa que viaja bastante, dificilmente ela tá procurando aí um país para imigrar, para morar ilegal e etc. Então é um vínculo muito bom. E o quinto vínculo, que é um vínculo que pode parecer que todo mundo sabe, pode parecer uma coisa óbvia, mas que nem sempre é assim, e eu vou explicar pra vocês por quê. É o vínculo familiar, gente. Então, se vocês são casados, se você é casado, se você tem filhos, e principalmente no caso de você ser casado ou com filhos, e se você for viajar
para os Estados Unidos e sua família vai ficar no Brasil, isso é um ponto muito relevante, porque, mais uma vez, dificilmente uma pessoa vai viajar e vai deixar a sua família para trás, principalmente esposa, filhos. Eu também tenho um amigo que ele teve uma situação parecida, ele não tem vínculos fortes, ele trabalha num emprego autônomo, ele tem uma renda muito variável, tem meses que ele recebe, tem meses que ele recebe bem pouco. Então ele não tinha muitos vínculos para comprovar, ele não estuda atualmente. Mas o que foi determinante para a aprovação do visto dele foi ele dizer que era verdade, né? Que ele mora somente com a avó dele, ele e a avó, e ele é o total responsável por essa avó que é idosa, a avó é aposentada, não trabalha, e ele é o total responsável pelos cuidados dela. Então, isso foi um vínculo determinante, porque jamais ele iria viajar para outro país, deixando a avó aqui sem ter quem cuidar. Ele precisou comprovar que ele morava realmente somente com a avó e tudo mais. Mas isso foi um ponto muito positivo para ele. E ele teve o visto aprovado somente com esse vínculo, sabe? Então é muito importante que vocês analisem bem, porque às vezes a gente pensa que a gente não tem nenhum vínculo, né? Você fala assim, pô, eu não tenho um trabalho há muito tempo, entrei recentemente no meu trabalho, não tô estudando agora, não tenho muitas viagens, mas o que eu posso ter de vínculo? Então esse vínculo familiar é um vínculo muito forte. Então a gente tem que saber como explorar isso e como falar isso na entrevista de uma forma, porque dificilmente eles vão falar assim, ah, você mora com algum parente que depende de você? Mas a gente tem que tentar saber como inserir essas informações aí na entrevista do visto para que elas apareçam sem ter sido perguntadas, sabe? Então, se vocês quiserem, inclusive, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só falando de como a gente pode transformar as informações que a gente tem no nosso perfil de uma forma que a gente não minta, que a gente não invente coisas, mas que elas fiquem mais bem apresentadas, porque isso também pode ajudar muito. De repente, uma nomenclatura que você fale aí no cargo que você tem, a forma como você responde determinada pergunta pode ser determinante para aprovação ou para negativa do visto. Então eu posso fazer um vídeo aí explicando, dando dicas aí de como traduzir essas informações de uma maneira que fique melhor aí aos ouvidos dos cônsuls lá do consulado, tá bom? E mais uma vez, se esse vídeo foi interessante pra você, se ajudou, então eu peço pra vocês que deixem o like aí no vídeo, porque deixando o like, gente, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele acaba mostrando esse conteúdo pra mais pessoas que estão em busca de informações como essas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que também é muito importante aí pra vocês ficarem atualizados de todos os próximos vídeos que a gente for lançando por aqui, tá bom? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.